Mas pode começar, Carlos, já é 7 horas. Seu áudio está fechado, Carlos. Oh, perdão, estava mesmo. Beleza, pessoal. Hoje a gente vai falar de orientação a objetos aqui no Python, tá? Essa aula de orientação a objetos, tá? Esse tema de orientação a objetos, ela é muito mais conceitual, tá? Do que realmente ali mão na massa, tá? No código. Eu preparei alguns exemplos também, mas a gente vai, eu vou acabar falando muito mais do que escrevendo aqui, tá? No código para vocês. É, mas, porque esse assunto é um pouco na verdade, ele engloba todas as linguagens, né? Todas as linguagens de programação que você for trabalhar, você vai trabalhar ali você vai acabar esbarrando com orientação a objeto, tá? E no Python não é diferente, tá? E só explicando um pouquinho, tá, sobre quais são os temas que a gente vai ver aqui dentro de orientação a objetos, tá? Uma coisa que vocês precisam gravar na cabeça são 4 palavrinhas ali. Classes, que a gente já viu na aula anterior, né, como se faz uma classe. Os objetos, tá, dentro dessa classe. O que vai ser, o que é a herança? A herança vocês ainda não viram, mas eu vou explicar aqui, tá, porque ela faz parte do que é orientação a objetos. E poliformismo. Tá? Poliformismo também, acredito que vocês não chegaram a ver sobre isso, nada sobre isso, mas é uma parte bastante importante ali da orientação a objetos, tá? Isso para qualquer linguagem, tá? Não estou falando só de Python, não, tá? Então, vamos lá. A orientação a objeto, né, você vai ver a sigla, quando você procurar alguma matéria, né, sobre orientação a objeto, você vai ver a sigla POO, né, que basicamente programação orientada a objetos, certo? Ela é um paradigma de todas as linguagens de programação, tá? E o conceito básico dela vai estar ali entre classes e objetos, certo? Então, dessa forma, o que a gente vai ter dentro dessas classes e objetos? Vai ter ali os dados, né, que são na forma de campos, que a gente tem que passar esses valores, né, para os nossos objetos, tá? Esses dados também são chamados de atributos, tá? Vocês, quando pesquisarem outras fontes aí e procurar alguma coisa sobre orientação a objetos, você vai ver ali que eles também tratam como atributos, tá? Ou propriedades, tá? É bem conceitual mesmo esse assunto, tá? O código mesmo que a gente vai ver, ele é na forma de procedimentos. Então, a gente vai construir as classes ali, né? E os procedimentos dentro de cada uma das funções das classes, tá? Que a gente vai chamar isso de métodos, tá? Dentro da orientação a objetos, tá? Uma importante característica desses objetos é que os próprios métodos, eles podem acessar e frequentemente ser modificados, tá? Eu posso modificar os campos desses dados, tá? E o objeto, ele também referencia a si mesmo. Lembra que na última aula, a gente viu, quando a gente construía as classes ali, tem o objeto self, né, o atributo self, né? O que é aquilo lá? Ele passando o valor dele mesmo, né, dentro da função. A gente vai ver de novo isso daí que é um ponto-chave ali da programação orientada a objeto, tá? Essa abordagem da programação é adequada para programas grandes, tá? Quando você for fazer sistemas grandes ali, onde eu não preciso ficar repetindo o código, tá? Aí a gente cai lá no assunto da herança, né? Dentro da orientação a objeto, tá? Para que eu não precise ficar repetindo várias vezes, né? O mesmo código ali dentro do meu sistema, tá? Do software que eu for desenvolver, eu crio ali minhas classes, tá? Com os meus atributos, que eu posso utilizar ela em várias partes do meu programa, certo? Então, dessa forma, a gente vai abordar aqui classes, objetos, métodos e atributos, tá? As classes, né, eu vou ir anotando aqui, que eu acho que é até melhor. A gente vai falar de classes, tá? Eles são os tipos de dados definidos pelo desenvolvedor, certo? Que, como ele vai atuar no modelo para objetos, tá? Para a gente não esquecer aí o que é classe, tá? Lembra faz o seguinte, pensa na forma de bolo, tá? A classe, né? A classe é a forma de bolo e os bolos são os objetos, tá? O objeto, dentro da nossa classe,
quando a gente for desenvolver aqui, quando a gente for construir o nosso código, eles são as instâncias da nossa classe, tá? E esses objetos a gente pode modelar as entidades dele dentro do nosso mundo real, tá? Vou explicar um pouquinho mais sobre isso também, tá? Mas só dando um exemplo, você tem vamos inventar aqui que existe uma fábrica que produz vários tipos de automóveis, né? Ele produz lá uma moto, um trator, um carro, certo? Um caminhão, tá? E aí você tem lá um objeto acelerador, tá? Todos os veículos, eles têm um acelerador, mas, por exemplo, o acelerador da moto é na mão e o acelerador do carro é no pé, né? Esse é um exemplo de objeto que eu posso transformar ele dentro da minha classe, tá? Basicamente, conceitualmente, é isso daí, tá? É meio confuso, mas vocês vão ver no código como que é. Tá? Os métodos, tá, da nossa classe, eles são funções definidas dentro de uma classe, tá? Que a gente vai descrever o comportamento desses objetos, certo? E em Python, né, o primeiro parâmetro dos métodos, ele sempre é uma referência do próprio objeto, é aquele self lá que a gente já viu, né? Os atributos também, eles são definidos ali na classe, né, e representam o estado de um objeto. Então, os objetos, eles vão ter dados armazenados ali nos campos, né, dos atributos, e também existe o conceito de atributo de classe, né, que a gente vai ver isso um pouquinho mais adiante, tá? Esse assunto ele é bem denso, tá? Quando você for procurar sobre orientação a objeto, você vai encontrar muito material, tá? É um assunto, assim, bastante extenso mesmo dentro da programação, tá? Só colocar aqui, a gente viu, a gente vai falar sobre classes, métodos, objetos e atributos. Tá? Beleza? Então, o princípio básico da programação objeto é isso, né? A programação orientada a objeto ela é baseada nesses 4 princípios aqui, tá? A gente vai falar um pouquinho também sobre encapsulamento, tá? O que é o encapsulamento, né? Usando esse princípio de juntar, né, encapsular um trecho do código para que eu possa reutilizar ele, né? Por exemplo, se a gente quiser modelar uma entidade, né, no mundo real, uma entidade dentro da nossa classe, por exemplo, um computador, tá? Então, o encapsulamento, ele vai agregar todos os atributos e comportamentos, tá, referente à entidade que eu vou colocar dentro dessa classe, tá? E aí, dessa forma, no mundo exterior, né, fora o que vai representar o seu programa ali, ele não precisa saber como que um computador liga ou desliga, tá? Ele simplesmente vai realizar ali um cálculo, que é a chamada das classes que a gente vai construir, e ele vai fazer essa operação para a gente, tá? Ele não precisa exatamente saber o que é, tá? Vamos falar sobre a herança também, né? Herança na programação orientada a objeto, ela é basicamente a reutilização do código, né? Eu posso criar uma classe inteira, como, por exemplo, o exemplo que eu dei da fábrica de automóveis ali, né? Eu posso utilizar só por exemplo, um carro, todos os automóveis têm pneu, certo? Então, dentro da minha classe automóveis, eu posso utilizar só um pedacinho dela ali, né, que é o pneu do carro, pneu do veículo, tá? Todos os pneus são de borracha, todos os pneus são redondos. Eu acho que são, acho que de trator não é, não sei. Aqueles tratores enormes lá, eu não sei o nome daquilo. Enfim, utilizando aí esse exemplo da nossa entidade carro, por exemplo, tá? Imagine, por exemplo, que você tem uma caminhonete, um caminhão e uma moto, tá? E todos os automóveis, todos eles são automóveis, certo? Todos possuem características semelhantes ali. E então a gente pode pensar que todos os automóveis aceleram, todos os automóveis freiam, todos eles possuem ali acionamento de farol, por exemplo, né, e outras características que eles compartilham entre si, certo? Então, a herança nada mais é do que eu ir lá na minha classe, pegar um pedacinho,
lá da minha classe, dos objetos, né, dos atributos, e utilizar em outra parte do meu programa, ali, do meu código, beleza? Tem um conceito também que é bem complicado, tá, conceitualmente de explicar, mas no código, quando vocês verem, vai ficar mais claro, que é ali o poliformismo, tá? Quando a gente utiliza a herança, a gente tem as classes filhas, né, utilizado no código, e no código comum, né, da nossa classe, ou a classe pai. Tá? Quando você tem essas classes, né, na verdade, elas vão compartilhar alguns atributos e comportamentos, tá? O mesmo exemplo ali dos carros que compartilham características semelhantes, né, entre os automóveis ali, tá? Então, assim, o objeto de classes diferentes, eles terão métodos e atributos compartilhados que podem ter implementações diferentes ali, né? Ou seja, o método, ele pode possuir várias formas de atributos e também pode adquirir valores diferentes, tá? Vamos construir, eu vou começar a construir uma classe aqui e explicar melhor o que são, como funciona, né, a orientação a objeto, já no código, beleza? Porque acho que fica mais fácil ali para a gente entender como que é. Eu vou construir uma classe aqui, eu já tenho ela pronta, mas eu vou construir de novo na mão aqui para a gente fazendo o passo a passo aqui rapidinho, tá? Então, vamos lá, eu vou construir uma classe pessoa, tá? Essa classe pessoa, como toda classe, né, eu preciso iniciar os valores que eu vou utilizar dentro das minhas funções aqui na minha classe, tá? Então, eu tenho lá a minha def, lembra do init que a gente fez lá, na aula anterior? O init, ele já vai criar aqui para mim o self, né? Dentro dele, o que eu posso colocar? O que uma pessoa, quais são os atributos que uma pessoa pode ter, né? Nome, RG, CPF, altura, né, peso, idade. Uma pessoa, ela pode ter vários atributos ali, ela pode ser morena, loira, né, você pode imaginar dezenas de atributos aí para uma pessoa. Tá? Vamos colocar poucos aqui, não vou colocar muita coisa também não, senão a gente vai ficar falando a mesma coisa. Então, eu vou criar um nome, tá, um atributo nome para essa pessoa, para essa entidade, aliás. O nome, eu preciso falar para o meu método que tipo de dado que eu estou passando para ele, tá? Então, o meu nome vai ser uma string. Self nome string, tá certo? Self nome string. Deixa eu colocar aqui. Isso mesmo. Eu vou colocar aqui só o nome, tá? E eu vou passar eu preciso passar para o meu programa o que essa variável é, que tipo de variável eu estou passando para ele. Então, o nome é uma string, tá? A idade é um inteiro, tá? A altura, eu não posso passar uma altura inteira, porque, tipo, ninguém tem, aliás, tem, mas a pessoa, ela pode ter 1,70 m, tá? Então, eu tenho que mandar um float aqui para ela, que é um número quebrado ali, né? Certo? Vou chamar esses caras aqui de novo. Self.nome. Poxa, você tá doido hoje. Self.nome. Ele não quer fazer. Espera aí que eu acho que eu fiz uma coisa errada aqui. Class, pessoa, tá? Por que ele não está chamando o meu atributo? Init, tá certo. Olha só, tá vendo? Tá igualzinho aqui, ó. É a mesma coisa. E o PyCharm, eu não sei o que está acontecendo com ele. Ó, ele não está trazendo para mim. Eu não sei o que acontece com esse PyCharm, viu? Que às vezes ele dá dessas aqui. Vamos utilizar esse aqui que está pronto, vai? Eu vou explicando passo a passo aqui. Então, beleza. Eu vou iniciar minha classe aqui, tá? Com os atributos de uma pessoa, nome, idade e altura, tá?
Vou chamar de novo aqui, vou dar o valor para eles, né, de cada atributo que eu tô iniciando, tá? Então, o nome, self-nome vai ser o nome que eu vou passar, a idade vai ser a idade, a altura vai ser a altura, certo? Eu posso fazer, esses aqui são os atributos, tá? Agora, o que eu posso fazer? Eu posso fazer, uma pessoa, ela pode fazer algumas coisas, né? Como falar, né, cozinhar, andar, né? Criei três ações aqui, né? Vamos dizer assim, são ações que uma pessoa ela pode fazer, tá? Então, por exemplo, dizer olá, tá? Olá, meu nome, e eu vou passar o nome para ela aqui, tá? Que eu estou iniciando a minha variável. Então, essa pessoa, ela tem a idade, que eu vou passar aqui também, tem a idade em anos aqui. A altura dela também eu vou estar passando aqui, tá? Para minha classe init, para minha função init, aliás, tá? Ele vai trazer aqui para mim dentro dessa função, ele vai mostrar aqui para mim dentro dessa função, tá certo? Outra coisa que uma pessoa pode fazer, ela pode cozinhar, por exemplo, tá? Então, por exemplo, uma pessoa, a classe pessoa, ela tem o método cozinhar, tá? A receita eu vou passar também como parâmetro para ela, tá? Então, ele vai trazer aqui para mim, estou cozinhando uma receita, certo? Outra coisa que uma pessoa pode fazer é andar. Então, criei uma classe aqui, andei quanto uma distância qualquer. Eu estou passando como float também, porque ela pode ter andado, sei lá, como eu ando pra caramba o dia inteiro, andei 10,5 metros durante o dia todo. Certo? E vou passar todos esses atributos quando eu chamar, quando eu atribuir, né, a minha variável pessoa aqui, essa classe, a minha classe inteira, né, a minha classe pessoa, já passando os primeiros parâmetros para ele, para essa minha classe, tá? Eu não posso atribuir, aliás, minha variável com a classe pessoa, sem passar primeiro todas essas variáveis de inicialização, né, que a gente criou aqui, ó, a nossa função init. Beleza? Então, vamos lá. Vou executar aqui, vou executar no debug, para a gente ver ela funcionando direitinho, quer ver? Vou parar aqui, vou parar aqui, vou parar aqui, vou parar aqui. Vamos lá. Ele executou já aqui para mim, parou ali na onde eu pedi. Então, o que ele tá? Eu já passei esses parâmetros para ele, tá? Então, passei o nome, João, passei a idade, 25, passei a altura, 1,88 m, certo? Ele já veio aqui para mim, ó, com todas essas informações que eu passei para ele, nome, idade e altura, já iniciou, e daqui, o que ele vai fazer? Como eu já iniciei lá a minha classe, tá, com os valores, eu posso chamar só uma parte da minha classe, tá? Aqui, nessa linha, eu estou chamando o método dizer olá. Então, vou lá, mandei ali para ele, olá, ele vai pegar os dados lá da minha função init aqui, ó. Ele vai pegar o nome, a idade e a altura, tá? E a única coisa que eu estou pedindo para ele fazer aqui dentro dessa função é só printar aqui um trecho, aqui um texto, né? Então, ele vai printar e vai retornar aqui para mim, ó. Olá, meu nome é João, tenho 25 anos, minha altura é 1,88 m. Ok? Vou chamar mais um pedacinho lá da minha classe, que é o cozinhar. Eu estou passando um parâmetro para ele o que ele vai cozinhar lá, espaguete, poderia passar qualquer coisa, feijoada, sei lá. Chamando lá a nossa função, ó, dentro da classe, chamei a função cozinhar e passei ali para ele a receita, o que ele está cozinhando, que receita espaguete. E ele só vai printar aqui para mim, ó, estou cozinhando espaguete, certo? Vou chamar mais um pedacinho da minha classe lá, o método andar. Tá? O método andar, ele trouxe ali para mim, eu mandei para ele uma quantidade aqui de metros que eu andei, 750 metros e meio,
e ele só vai printar para mim também aqui, print, sair para andar, volto quando completar 750 metros, né? Bem preguiçoso esse cara aqui, não andou nem 1 quilômetro, certo? Isso, aqui ele terminou o programa. Então, gente, ó, olhando o código, é mais fácil do que entender o conceito, tá? Entender o conceito é bem mais difícil do que simplesmente codificar aqui. O que eu estou fazendo? O que é a orientação a objeto? Você vai criar ali uma classe, tá? Com uma classe de alguma coisa, tá? Qualquer coisa que você quiser criar na sua classe. E vai passar, vai criar atributos para essa classe, né? O que ela pode fazer? Eu poderia criar aqui uma classe carros, automóveis, vai. E colocaria aqui, ó, acelerar, frear, acender o farol, entendeu? E aí, quando eu fosse chamar essa classe automóveis, tá? Eu passaria para eles, agora eu quero chamar a classe automóveis para moto, tá? Então, moto, o que ele vai ter em comum? Ele pode ter algumas coisas em comum, como, por exemplo, acelerar, frear, acender o farol, tá? São coisas que todos os automóveis têm em comum, certo? Posso ter alguma função dentro da minha classe que não necessariamente serviria para sei lá, para deixa eu pensar aqui em algum exemplo. Algum automóvel, deixa eu ver, porta-malas, vai. Moto não tem porta-mala. Então, mas eu poderia criar uma função aqui dentro de porta-malas, né? Quantos litros tem o porta-malas? Eu passaria aqui o valor para ele. Se eu fosse se eu fosse utilizar essa classe para criar uma moto, por exemplo, eu não ia precisar chamar essa função porta-malas, tá? Porque moto não tem porta-mala, né? Aqui, programação orientada a objeto, basicamente é isso, tá? Não tem, mostrando assim no código, fica bem mais simples de ver, tá? A única coisa que a gente pode falar um pouquinho, tá? Mas é sobre o código mesmo, tá? Explicando tintim por tintim desse código aqui, se ainda ficou uma dúvida. Então, por exemplo, vamos lá, a gente tem ali a definição da nossa classe, né? Então, tem a minha classe pessoa, onde eu estou definindo minha classe, né? Que isso está falando aqui para o Python que nós vamos criar uma classe e eu estou definindo o nome aqui para ela, tá? Em seguida, tem aqui o método init, tá? Ele é bastante importante na chamada dessa classe, porque ele é como se fosse um constructor ali, tá? Ele é chamado para instanciar todos os objetos que eu vou utilizar, tá? E nele, geralmente, setamos alguns atributos aqui, tá? Às vezes, sei lá, você precisa criar uma classe que só tem um atributo, né? Ou 50 atributos diferentes, tá? Depois, o que a gente faz, né? Em seguida, o que a gente tem? A gente vai definir as funções aqui, né? No caso da pessoa, eu defini dizer olá, cozinhar e andar, certo? Depois, o que eu tenho depois disso, né? Eu tenho uns métodos. Então, cada um desses das funções que eu chamo aqui, ó, ele é um método, tá? Eu crio minha classe pessoa, dentro da classe pessoa tenho os meus métodos, que são as funções, tá? Construir, trabalhar com orientação a objeto no Python é muito mais simples do que trabalhar com orientação a objeto em outras linguagens, tá? Eu já tive experiência de trabalhar com orientação a objeto no Java, é um inferno, não sei se tem alguém que programa em Java, mas é um inferno trabalhar com orientação a objeto com Java, tá? C# não é muito, é mais tranquilo, mas nada se compara à simplicidade do Python, tá? Então, deixa eu pensar aqui, se a gente consegue construir mais alguma coisa, porque o conteúdo basicamente é esse, ó, a gente fez 25 minutos de aula, eu já passei para vocês basicamente tudo que o Python, o que você precisa saber, aliás, para trabalhar com orientação a objeto dentro do Python, certo? A gente pode até construir mais uma função aqui, não sei, o que mais uma pessoa pode fazer?
Vou pensar. Dançar, vai. Vamos criar uma função dançar. Dançar, não pode ter esse cedilha. Tá? Dentro do dançar, vou ter lá o meu self. Opa, ele já criou sozinho. Tá? Aí, eu posso criar, o que eu posso criar? Sei lá, qual tipo de dança que ele vai dançar? Tipo dança. Tipo dança com D maiúsculo. Tipo dança, tá? Tipo dança vai ser uma string, tá? Aí eu vou falar para ele assim, só vou dar um print aqui, tá? Vou falar, sair para dançar. Estou errado. Meu tipo dança. Tá? Não sei onde que as pessoas dançam hoje. Eu não sei, eu não saio para dançar. Sei lá, no baile. As pessoas vão pro baile hoje. No baile. Aí, como eu já criei aqui, ó, esse método, quando eu chamar minha classe pessoa aqui, ó, pessoa, tá? É o ponto, ele já vai trazer para mim o dançar. Cadê o dançar? Deixa eu ver se ele está aqui no meio. Aqui, ó, dançar. Viu? Ele já cria sozinho para mim, meu método. A única coisa que eu preciso passar é o atributo. Ele já fala aqui para mim, ó, tipo, eu não sei se dá para enxergar daí, tá meio pequeno, mas ó, aqui tá, tipo dançar string. O PyCharm já está falando para mim que o que eu tenho que passar para ele é a variável tipo dançar, né, que indica ali qual tipo de dança que ele vai fazer, e que esse valor ele precisa ser um string, certo? Eu defini ele aqui em cima como um string. Não sei, o que as pessoas dançam hoje? Funk? Não sei nem como escreve funk. Funk. Aí para dançar funk no baile. O baile deve ser bom. Eu vou chamar só essa função, não quero chamar as outras. Ele foi lá, deixa eu debugar, vai. Fica mais simples. Eu quero que você pare aqui. Beleza? Olha lá. Ele foi lá para o meu método dançar. Tá lá a minha variável do tipo de dança que eu estou passando para ele. Ele vai printar para mim. Sair para dançar funk no baile. Simples, né? Simplão. Python, é muito simples. Você criar, desenvolver dentro dele, tá? Uma coisa que eu vou ficar devendo para vocês hoje é como implementar orientação a objeto para o data science, tá? Eu não sei, pra falar a verdade, eu não sei, porque eu nunca utilizei orientação a objeto para nenhum projeto de data science, tá? A não ser quando a gente vai criar ali um portal, mas aí acho que acaba nem entrando no analista, num desenvolvedor da data science, né? Porque quem constrói ali os painéis é o desenvolvedor web mesmo, né? Ele vai utilizar Python para desenvolver esses painéis também, só que quem vai passar ali os dados já mastigado para ele é o próprio cientista de dados, né? Vai passar as tabelas para ele, ó, quero plotar isso daqui, tá? Quero fazer essas alterações aqui no meu dashboard, tá? Quero que o meu dashboard tenha esse método. Aí sim você vai criar ali para o seu projeto web, né? As classes, e pode ser utilizado em vários trechos ali do código do seu site, certo? Agora, especificamente para data science, eu não vejo aplicação da programação orientada a objeto, certo? Eu vou deixar esse tempo, a gente vai ter meia hora aí para falar. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o assunto, ele é mais conceitual, né, no caso do Python, né, na verdade, porque se a gente fosse fazer isso em Java, por exemplo, ia precisar de umas 5 aulas aqui para passar tudo.
Mas como no Python é muito simples, a gente criar as classes e criar os métodos, então é muito mais conceitual do que técnico mesmo, né? Do que você aprender a codificar ali. Tudo isso daqui a gente já viu nas outras aulas. A gente já viu como criar classe, a gente já viu como iniciar nossas classes, né? Passando os atributos para ela. A gente já viu como construir funções, né? Então, assim, basicamente, vocês já sabem programar orientado a objeto no Python. Tá? O ponto ali principal vai ser o conceito mesmo de utilização. Certo? Agora eu vou deixar vocês falarem. Hein? Tem meia hora aí. Não precisa ser só disso, tá? Se tiverem outras dúvidas de qualquer outro assunto aí que a gente já viu, tá? Ou que a gente não viu também, e vocês têm dúvida, pode falar aí, pode abrir o microfone e falar. Viu como é fácil? Ninguém tem dúvida. Danilo, tudo tranquilo aí? Tranquilo, Carlos. Alguém tiver alguma dúvida, pode aproveitar o tempo, que não seja dessa aula, de outras, alguma dúvida que ficou, pode aproveitar o tempo que a gente tem aqui para fazer essas perguntas. É bem tranquilo esse assunto de orientação a objeto no Python, porque vocês já viram, né? Tudo isso daqui vocês já viram. A gente só está encaixando as pecinhas aí, né? Beleza? Então, pessoal, essa aula foi mais curta, mas na próxima eu prometo que vai ser bem mais. A gente vai aproveitar bem a uma hora, tá? Que do recado que eu dei na última aula, a gente vai trabalhar com tabelas ali e fazendo efetivamente ali as análises de dados com pandas, olhando os tipos de dados, transformando dados da tabela, beleza? Essa aula aqui eu não tenho muita coisa para passar para vocês, tá? Beleza? Podemos encerrar, Daniel? Ô, Danilo, perdão. Pode sim, sim. Quem tiver mais dúvida, tá tudo certo. Acho que Beleza, então. Valeu, pessoal, e até a próxima aula aí. até a Até mais. próxima aula. Até mais. Valeu. Obrigado pela aula.